Olá! Na videoaula de hoje, daremos continuidade ao episódio anterior, em que foram abordados os tipos de pilhas e baterias comerciais. Hoje, em específico, falaremos um pouco sobre a pilha níquel-cádmio, baterias íon-lítio e células a combustível. Começaremos então pela pilha níquel-cádmio, NiCad. Como foi citado na videoaula sobre história das pilhas, a pilha níquel-cádmio foi a primeira recarregável da história, o que fez aumentar sua demanda no mercado por ser amplamente utilizada em dispositivos eletrônicos. Essa pilha tem como ânodo o cádmio metálico e como cátodo o oxidróxido de níquel, ambos envoltos por uma solução de hidróxido de sódio conhecida como solução alcalina. Durante a descarga, o cádmio metálico é oxidado no ânodo, enquanto o oxidróxido de níquel é reduzido no cátodo, conforme as semi-reações. Como ambas as semi-reações envolvem dois elétrons, significa que estão balanceadas e podem ser somadas para a obtenção da reação global. Além disso, como os íons hidróxidos são formados em uma reação e consumidos na outra, podemos ocultá-los da reação global. Os produtos sólidos obtidos na reação aderem-se aos eletrodos, o que permite que as reações dos eletrodos sejam revertidas durante uma recarga, por exemplo. Agora perceba que uma única célula voltaica de níquel-cádmio produz uma diferença de potencial de aproximadamente 1,3 volts, que em geral não é suficiente para um dispositivo eletrônico. Então, uma bateria de níquel-cádmio normalmente contém 3 ou mais células ligadas em série, a fim de gerar uma DDP maior necessária para o funcionamento dos dispositivos eletrônicos. No entanto, ela apresenta algumas desvantagens. O cádmio é um metal tóxico pesado. O seu uso aumenta o peso das baterias e oferece perigo ao meio ambiente. Portanto, as pilhas NiCad devem ser corretamente descartadas e recicladas quando perdem sua capacidade de recarga. E isso é justamente uma outra desvantagem. Elas são conhecidas pelo vício de bateria, o chamado efeito memória, que ocorre com uma certa facilidade. A bateria que estudaremos agora é a mais usada atualmente, bateria de íon-lítio. Ela é amplamente comercializada, sendo utilizada principalmente em celulares e notebooks. Vamos entender o porquê. O cátodo de uma bateria íon-lítio é constituído por óxido de lítio-cobalto, e o ânodo por carbono-grafite contendo átomos de lítio. O eletrólito é composto por um solvente orgânico com sais de lítio, gerando uma solução não aquosa. Assim, durante a descarga da bateria, as reações espontâneas nas semicélulas são as seguintes. Como se trata de uma célula galvânica, os íons lítio+ migram espontaneamente pelo eletrólito do ânodo para o cátodo, enquanto os elétrons fluem no circuito externo no mesmo sentido, gerando corrente elétrica. Agora destacamos aqui uma importante vantagem da bateria íon-lítio: a habilidade dos íons lítio+ de serem inseridos e removidos de certos sólidos estendidos em camadas. O que isso quer dizer? Que os íons lítio+ podem ser inseridos reversivelmente dentro de camadas de grafite, tornando a bateria recarregável de forma eficiente. Dessa forma, o cobalto é oxidado, e os íons lítio+ migram pelo eletrólito do eletrodo de óxido de lítio-cobalto para o eletrodo de grafite, ou seja, do cátodo para o ânodo. Esse processo inverso, e não espontâneo, ocorre justamente pela aplicação de uma fonte externa de energia ao sistema, que é um assunto que estudaremos em uma próxima temporada. Além dessa importante vantagem da bateria íon-lítio, outros pontos podem ser destacados para justificar sua grande comercialização. Elas são mais leves do que outros tipos de baterias recarregáveis do mesmo tamanho. Armazenam grande quantidade de energia por unidade de massa devido à pequena massa molar do lítio. Assim, elas suportam muitos ciclos de carga-descarga, sem apresentar o efeito memória, isto é, não é uma bateria que vicia com facilidade. E outro ponto bem importante é que elas apresentam um risco bem menor ao meio ambiente quando comparadas às baterias níquel-cádmio, por exemplo. O último tipo de pilha que iremos abordar são as células a combustível. Como vimos no vídeo sobre a história das pilhas, William Groove criou a primeira pilha ou célula a combustível. Ela foi chamada de bateria de gás voltaico, por produzir energia elétrica a partir da combinação de gás hidrogênio e gás oxigênio.
No entanto, na época, as fontes primárias de energia eram abundantes e restritas e baratas, o que não motivou o desenvolvimento das células a combustível. Hoje, o cenário é um pouco diferente. Deve-se pensar em uma produção de energia a partir de fontes renováveis e que não apresente um grande impacto ambiental. Por isso, iremos estudar um pouco o funcionamento de uma célula a combustível. Uma célula a combustível é formada por dois eletrodos porosos que são separados por um eletrólito alcalino e conectados por um circuito externo. Esses eletrodos são expostos a um fluxo de gás para suprir os reagentes. Um exemplo é a célula combustível hidrogênio-oxigênio. O gás hidrogênio é bombeado para o ânodo da célula e o gás oxigênio, o ar, para o cátodo. O hidrogênio gasoso, que é o combustível, penetra na estrutura porosa do ânodo, dissolve-se no eletrólito, libera elétrons e forma íons H+. Esses elétrons liberados na oxidação do hidrogênio fluem pelo circuito externo até o cátodo, proporcionando a redução do oxigênio. E os íons H+, formados no ânodo, são transportados até o cátodo, onde reagem e formam a água, que é o produto dessa célula combustível. As reações redox espontâneas que acontecem no cátodo e no ânodo são as seguintes. Como ambas as reações envolvem 4 elétrons, significa que estão balanceadas e podem ser somadas para a obtenção da reação global. Além disso, como os íons hidróxidos são formados em uma reação e consumidos na outra, podemos ocultá-los da reação global. Como já foi mencionado, o único produto dessa reação é a água líquida. Uma curiosidade com relação a isso é que células desse tipo foram usadas nos programas Gemini, Apollo e ônibus espacial da NASA. Além de apresentarem eficácia, a água produzida pode ser consumida pelos astronautas. E esse foi o último episódio da nossa temporada sobre pilhas. A próxima temporada versará sobre corrosão, um importante assunto dentro da eletroquímica e que apresenta várias situações cotidianas. Por isso, fique ligado no canal para não perder nenhum episódio. Até mais!